Na nossa aula de hoje, português, vamos iniciar relembrando o que é substantivo. Lembra que a gente conversou que substantivo é aquilo que nomeia tudo. Ele nomeia as coisas, ele dá nome. Ele dá nome em geral. Substantivo é tudo que pode ser visto, pego ou sentido. Ele dá um nome aos seres. Então, substantivo, ele nomeia as coisas, não é? Mas hoje, nessa aula de hoje, vamos falar sobre o que é substantivo. Substantivo simples e substantivo composto. Substantivo simples, o que é substantivo simples? Os substantivos simples se caracterizam por ser formado por uma só palavra. Ele é formado apenas por uma palavra, como papel, homem, caneta, jabuticaba, galho e lápis. Já o substantivo composto, ele é formado por mais de uma palavra, ou seja, a junção de uma, duas palavras. Temos os exemplos de quê? Guarda-chuva, quarta-feira, couve-flor e guarda-roupa. Então, relembrando, substantivo é o que? O substantivo formado por apenas uma palavra. E o substantivo composto é o substantivo formado por mais de uma palavra. Isso que nós temos que lembrar. Nós vamos classificando ele em substantivo simples e composto. O simples é formado apenas por uma palavra e o composto por mais de uma palavra, pela junção de mais de uma palavra. E no nosso livro em português nós temos, não é, um poema que se chama Guarda-chuva. O que nós vamos fazer? Vamos fazer a leitura e vamos identificar que nós temos substantivos nesse poema. Que substantivo é esse? Nós podemos encontrar que nós temos o substantivo composto. Que substantivo é esse? Guarda-chuva. Ele é a junção de duas palavras que nós formamos substantivo, não é assim? E nós vamos responder esse jogo rápido. Nesse poema, apesar de declarar que tem 4 guarda-chuvas, o seu eu lírico consegue se proteger da chuva. Ele está dizendo que ele tem 4 guarda-chuva. Ele está dizendo que ele conseguiu se proteger. Quando você fez a leitura, ele conseguiu se proteger dessa chuva? O que você achou, né? Apesar de ele ter, né, 4 guarda-chuva, ele não se conseguiu se proteger do guarda-chuva. Não foi isso? Porque eles nunca funcionam corretamente. Então, ele não conseguiu se proteger. Nesse segundinho, vamos lá. Você já percebeu algum guarda-chuva? Já perdeu algum guarda-chuva? Se sim, conte como aconteceu isso. Se não, explique como fazer para não perder um objeto. Como nós podemos fazer para não perder um objeto. Tá certo? Essa é uma respostinha sua bem pessoal. E nesse terceiro, nós vamos ligar as palavras a seguir, formando substantivo composto. Lembra que a tia falou que substantivo composto é a junção de mais de uma palavra? Então, nós vamos ligar para formar substantivo composto, certo? E temos também, vamos relembrar o que é poema visual. O que é poema visual? Os poemas visual são aqueles que, além de trazer uma mensagem para nós, eles podem ser observados e apreciados visualmente. Ele vem trazer uma mensagem, uma imagem para nós. E é isso que o poema visual, como nós vimos na aula anterior de português, sobre esse poema aqui, ó. Lembra desse poema que nós discutimos em sala de aula? Então, nós podemos perceber que ele, além de trazer uma mensagem, ele vem trazer uma imagem. Então, ele é lido e também apreciado visualmente. E você, se você fosse escrever um poema visual, como vocês queriam? Para escrever esse poema visual, nós seguimos alguns passos. Vamos ver que passo é esse? O primeiro passo seria escolher um tema. Qual seria o tema desse seu poema visual?
Vamos escolher um tema bem legal. Vamos utilizar a criatividade. E as palavras têm que estar relacionadas com o tema. Lembra que nós criamos um poema em sala de aula, um poema coletivo. Como foi esse poema? Vamos lá? Uma imagem construída. Que imagem construída você construiu com esse poema? Então, um poema visual, além de nós escrevermos, ele tem que também ser uma imagem, tem que trazer para a gente uma imagem. Que imagem é essa? E qual seria um título criativo para seu texto? Isso. Então, capricha na letra. Capricha, que na próxima aula nós vamos falar sobre isso, tá certo, galerinha? Então, um cheiro. Lembra das nossas aulas, lembra da dica da tia Dourinha que nós falamos nas aulas anteriores. Eu tenho certeza que você vai dar um show. E na nossa próxima aula vamos ver tudo isso, tá certo? Então, tchau, tchau!